crianças, iniciando hoje um grupo de estudos sobre família, o que a Bíblia nos fala sobre isso, e também de uma forma diferente aqui, com um quadradinho só de mim. Espero que fique bom para todos nós. O texto que a gente vai utilizar está lá em Efésios, do capítulo 5 até o capítulo 6, versículo 4. Já corre lá, pega sua Bíblia, acha o texto, põe um marcador e separa, que já já a gente vai ler. Efésios está no Novo Testamento, é quase lá no final. Vem depois de Gálatas e antes de Filipenses. Mas antes da gente começar mesmo o nosso estudo, eu quero que vocês deem uma olhada nesses 3 jogadores que tem aí, né? Vocês podem me dizer o que eles jogam? São atletas de que tipo de esporte? Acho que tá fácil, né? O primeiro a gente logo vê que é um atleta de beisebol. Não é muito comum aqui no Brasil, mas a gente conhece esse esporte. O segundo a gente vê que é um jogador, um atleta de um time de basquete. E os 2 últimos a gente nota que eles estão jogando futebol de campo, não é mesmo? A gente consegue identificar pelas bolas, pelo campo, alguns dá para ver o campo, pelo tipo de uniforme e esse tipo de coisa. E a gente vai fazer um comparativo no nosso estudo de hoje como a família como sendo um time de futebol de campo. Vamos pensar sobre isso? Então, olha só. Assim como no time de futebol, os membros da família têm diferentes posições dentro do time. Nem todos são goleiros, nem todos são atacantes, nem todos são zagueiros e por aí vai. Tem uma função chave, uma função que precisa ser desempenhada. E se todos desempenham a função correta, o time só tem a se dar bem, não é mesmo? Mas vamos ver, né? Quais são os atletas geralmente de uma família? A gente tem o pai, a mãe e os filhos, não é mesmo? Vamos ler então na nossa Bíblia, no texto de Efésios de 5 a 22 agora, que vai falar então sobre funções de 2 atletas importantes na família. Eu vou ler na minha aqui, ó. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo, pois quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz pela igreja. Olha aí, a função do pai. Então, o que a gente viu nesse texto? Quem se lembra? Fala que ele deve amar a sua esposa, amar como a seu próprio corpo, amar como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a sua igreja? Morrendo por ela, se sacrificando. Também ele deve cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa.
Como será que andam as coisas com esse atleta por aí? E a mãe, minha gente? No mesmo texto, a gente viu falar sobre a mãe. Olha lá, o texto de Efésios 5, de 22 a 29. Fala da mãe submissa. Mas o que é isso? O que é isso? Ela deve fazer tudo que o pai mandar? Aqui está falando de que o homem, Deus colocou o homem como cabeça da família, aquele responsável, aquele a quem vai prestar contas a Deus pela forma como ele guiou a família dele. É do homem que Deus vai cobrar essa posição de liderança, de cuidado, desse amor sacrificial que a Bíblia fala. Como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. E a mãe precisa caminhar em harmonia com o pai, precisa apoiar o pai nos seus projetos, nas suas decisões, para que a família vá bem nas estratégias e vença o jogo. E deve, obviamente, também cuidar dos filhos. E como vão as coisas por aí? E agora chegou a vez de vocês. E os filhos? Afinal de contas, qual é a posição dessas pessoas nessa grande equipe que é a família? Será que é ficar sentado vendo televisão, vendo todo mundo trabalhar e não fazer nada? Será? O texto da Bíblia deixa algumas instruções. A parte que nos interessa nesse momento está em Efésios, só que no capítulo 6, um pouquinho para frente, dos versículos 1 a 3. Vamos ler? Diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Uau! Obedeçam pai e mãe. Olha lá. Honra teu pai e tua mãe. Sabe, não é só aqui que fala sobre isso. O livro de Provérbios fala muito sobre obediência, honra, escutar, atender aquilo que o pai fala pra gente. E também a gente tem a primeira vez a isso sendo mencionado lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12. Honrar pai e mãe é um dos 10 mandamentos. É o quinto mandamento, na verdade. Como no futebol, a família tem que ter regras, as quais precisam ser seguidas. Como, por exemplo, se a gente colocar dois jogadores de basquete numa quadra, a gente pode dizer que isso é um jogo de basquete? É óbvio que não, porque para ser um jogo de basquete tem que ter 5 jogadores numa quadra, 5 jogadores em outra. Ou, por exemplo, a gente pode dar uma bola de futebol para dois tenistas, esperar que eles joguem com a raquete e dizer que isso é um jogo de tênis? Claro que não. E na família não é diferente. Quando Deus criou a família lá com Adão e Eva, ele deu instruções logo em Gênesis, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 24 para frente, ele fala sobre isso. Ele fala que o homem deve deixar pai e mãe, se unir à sua mulher e os dois passam a ser um. E aí sim, iniciam uma família. Olha aí, como no futebol, as pessoas recebem cartão amarelo e cartão vermelho se não seguem as regras do jogo. Quando um atleta não cumpre as regras, desrespeita o juiz, briga com os companheiros, o que acontece? Depende da gravidade, ele recebe um cartão amarelo ou mesmo um cartão vermelho e ele é expulso daquele jogo. Às vezes, alguém também é, não expulso, mas afastado da família, ou ele mesmo se afasta da família. Há muitas circunstâncias nessa situação, mas o jogo chamado família continua acontecendo, continua sendo uma família.
Às vezes, aquele atleta que foi afastado ou se afastou retorna e é perdoado e volta para aquela família, volta para aquele jogo. Sempre existe esperança desse retorno. Vocês se lembram de uma história da Bíblia muito, muito famosa de algo assim? Do filho pródigo. Ele pediu a herança muito antes do pai morrer e falou: Me dá minha parte aí que eu não quero mais ficar vivendo aqui. E foi embora. Se afastou da família, né? Deixou esse time e foi embora. Mas o tempo passou e ele se arrependeu e voltou para essa família. E quando voltou, ele foi recebido novamente para esse time. Quando um filho desobedece o pai ou coisa assim, um cartão amarelo é apresentado, você está de castigo. É uma advertência, hein? É uma advertência. Filho jamais é afastado da família. Olha aí. Mas quando há esse afastamento, seja por morte, seja por escolha, os outros que ficam sobrecarregados. A esperança existe, a força existe, mas precisa de muita ajuda dos filhos para esse pai ou essa mãe que ficou sozinho porque a outra parte se foi. Então, os filhos precisam de compreensão e assumir mais tarefas, mais posições para ajudar esse time a vencer. A outra coisa que pode acontecer na família, como no futebol, os membros dessa equipe, esses atletas, podem ficar contundidos, fora do jogo por um tempo e precisam de cuidado e atenção. A contusão no esporte é uma contusão física, uma dor física, é uma incapacidade física. Já na família, pode ser física também, mas geralmente é emocional. As pessoas ficam machucadas, o coração machucado. Pode ser porque um outro atleta o machucou. Pode ser por problemas no trabalho, pode ser por problemas na escola. São muitas situações. E os membros dessa equipe precisam cuidar muito bem um dos outros, para que possam ganhar força e logo todo mundo possa jogar novamente. E tem mais, minha gente. Como no futebol, a família precisa ter um manual que mostra como o jogo deve ser jogado. Todo esporte tem regras, todo esporte tem um manual que diz porque que no futebol eu não posso pegar a bola e sair correndo e jogar com as minhas mãos. Ou porque no basquete eu não posso chutando a bola até chegar perto da cesta e pegar com a mão e acertar a cesta. Todo jogo tem uma regra que alguém estabeleceu e que precisa ser seguida. Mas e essa equipe, essa família? Onde está esse manual? Hum? Sim, é a Bíblia. É o manual do Criador. Ele nos criou e não nos deixou a própria sorte. Ele nos entregou um manual e lá tem orientação sobre como um pai ou uma mãe deve guiar essa equipe da família rumo ao sucesso, rumo à alegria de servir a Deus. E assim é que a gente deve sempre ver a nossa família, todos em volta da Bíblia e dela aprendendo como seguir. Como ser mãe, como ser pai, como ser filho. Quem estabelece isso? O manual. Finalmente, para hoje, lembrando que é só o nosso primeiro estudo no assunto, como no futebol, a família também tem que ter um técnico a orientar os atletas. E quem mais pode ser melhor do que Deus para ser o nosso técnico? É Ele a quem devemos ouvir, obedecer, se quisermos ganhar o jogo. Ele está perto, falando, às vezes até gritando, para cada um continuar na sua posição, desempenhando sua função. Ele é quem mais se alegra com a vitória do time chamado família. É isso que eu tinha para hoje. Espero que tenha sido útil e na próxima semana a gente volta no assunto. Até mais!